Tiago, capítulo de número 1, versos 2, 3 e 4. Diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Em uma outra tradução diz perseverança, porque no grego a palavra paciência é traduzida por perseverança. Por isso que está escrito lá em Lucas, Jesus dizendo: na vossa paciência possuir as vossas almas. Na verdade ele estava dizendo: na vossa perseverança possuir as vossas almas. Verso de número 4: Tenha, porém, a paciência ou perseverança a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Diga amém. E toma o seu assento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver um subtítulo acima desses versículos que diz acerca de provas e tentações. Eu quero, usando dessa oportunidade, e passar para você um tema: crise, oportunidade para aproximar-se de Deus. Repita assim após mim: crise, oportunidade para aproximar-se de Deus. Quando eu falo de crise, eu estou falando de prova, porque a maneira que Deus nos prova, muitas vezes Ele nos coloca diante de uma dificuldade, diante de uma crise, seja ela qual for, até na área financeira. Todos os propósitos de Deus para nós têm uma finalidade. Deus não prova ninguém sem um objetivo, ou para ele crescer e se estruturar, ou muitas vezes até como um açoite, eu digo, uma repreensão. A Bíblia diz que Deus repreende e castiga a todos quanto odeia. Não, ama. Mas se Ele ama, por que Ele castiga? Porque Ele nos prova. Por quê? Porque através da prova nós vamos consultar a Deus para ver o que está acontecendo. E aí você sai vasculhando a sua vida, como aquela mulher que perdeu a dracma, para ver aonde está o erro. E logo se entende. Se tem algum pecado em oculto, você, eu vou corrigir, é por aqui. Agora, se não tem, você vai entender nesse momento que Deus está te provando. Então, a crise é uma oportunidade para aproximar-se de Deus. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, se Deus falou que te dará a vitória, irmão, esteja certo e convicto, a vitória vai acontecer. Agora, a vitória vem depois de um embate, depois de uma crise, ela antecede a vitória. É por isso que Jesus disse, João capítulo de número 33, ou João capítulo 16, o verso 33, Jesus disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É a mesma coisa, Jesus dizendo para nós, eu venci o mundo por vocês. Eu vos dei o exemplo. Se eu venci, vocês vencerão também. Aí Paulo lá na frente escreveu que em todas as coisas nós somos mais do que
vencedores. Situações desfavoráveis não são impedimentos para o agir de Deus. Deus gosta de agir quando surge embates na nossa vida. É quando nós nos deparamos com problemas aparentemente insolúveis. Mas tudo isso contribuirá para o nosso bem. É como Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele diz, todas as coisas, disse Paulo, contribuem juntamente para o bem. Não é para o mal, para o bem. Até o mal que acontece na sua vida, até a dificuldade, o problema, a perda, tudo, Paulo diz, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui, irmão? Então, de vez em quando, tu será provado. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Como eu e você. Você foi chamado pelo decreto do Senhor. Ele diz, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Diga para o irmão que está ao teu lado, você foi escolhido. Diga assim, e além de escolhido. Diga assim, e além de escolhido, você foi chamado. Porque só escolhido não é muita coisa. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então tem que ser chamado e escolhido. Deus te escolheu. Agora escute bem. Eu estudando essa palavra, quando o Tiago diz, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, e em tentações aqui, provações no original. Não pensa que tentação está falando alguma coisa de pecado aqui, não. É como Jesus, ele foi tentado lá no deserto, nós ouvimos aqui, ou seja, Jesus foi provado lá no deserto. A tentação de Jesus, para Jesus veio como diabo, para tentar vencê-lo através da fome que ele sentiu, depois do jejum. Era um jejum parcial, porque a Bíblia diz que terminado aqueles dias, teve fome, não diz que teve sede. Porque quando a pessoa termina o jejum, a primeira coisa que ela sente é a sede. Então certamente Jesus fazia ali um jejum, tomando água, mas não comendo nenhum tipo de alimento. Por isso que não diz que ele teve sede, diz que ele teve fome, terminou o jejum. Mas preste atenção, o que era para Jesus? Era uma provação. E muitas vezes ela vem, como até o próprio diabo que pediu autoridade, porque se Deus não permitir, o diabo não pode tocar em você. Ele diz, sabe por que Jó está te adorando? Tu cercasse ele de bens, sua casa, seu gado, tu tem dado prosperidade para ele. Aí tirou tudo, e agora? O diabo ficou envergonhado. Aí o diabo, para ficar um pouco mais envergonhado, diz, mas ele, pele por pele, tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Mas toca nele agora. Tocou com a permissão de Deus, mas mesmo assim, Jó sendo provado, à mercê do diabo, ele venceu aquela prova. Agora, quem venceu? É porque Deus venceu todas as coisas ao nosso favor. Deus venceu. Então Paulo diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. E eu anotei aqui 6 itens que eu gostaria de passar para os irmãos. Primeira coisa, quando você está na crise sendo provado, algo deu errado, não se desespere, não é o fim. Primeira coisa que eu quero te dizer, algo deu errado na sua vida,
que você intentou fazer, realizar, algo deu errado, meu irmão, tenha confiança em Deus, não se desespere. Por quê? Porque não é o fim. E a Bíblia não diz que melhor é o começo, a Bíblia diz que melhor é o fim. Se você arquitetou, se você tentou fazer algo e não deu para realizar, não é o fim. Siga em frente, siga confiando. Eu vou tentar de novo, eu vou fazer outra vez. Não é o fim. A gente vê no Salmo 39 e o versículo de número 4. Eu estava lendo nessa tarde. Olha o que diz Salmo 39, versículo de número 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. Olha, o salmista orava a Deus para que Deus o fizesse compreender, para que Deus o fizesse entender qual era o seu fim. Quem sabe você já chegou no fim por conta própria. Não tem mais jeito, agora é o fim para mim. Quem disse que é o fim? O diabo olhou para Sadraque, Mesaque e Abidênego lá na fornalha de fogo ardente e diz: agora é o fim, acabou, eles não vão falar mais do seu Deus, eles vão morrer. Aí Deus bradou lá dentro da fornalha: não é o fim. Daniel foi jogado na cova dos leões. O diabo olhando, ele vê tudo. Ele diz: agora é o fim. Esse Daniel aí, que diz que é o mais sábio aqui dentre os homens, ele vai ver, agora é o fim dele. E ele ficou lá comemorando a noite inteira. Mas de manhãzinha, quando o rei bradou: Daniel, porventura, será que o teu Deus tenha te livrado? Ele bradou lá de dentro da fornalha: oh, eu estou vivo, ó rei, vive, ó rei, para todo sempre. O meu Deus enviou os seus anjos, fechou a boca do leão. Não é o fim para mim? Você acha que o diabo não comemorou quando Jesus morreu na cruz? Diz: agora, eu vou deitar e rolar. É o fim. O Nazareno morreu. Não é o fim. Irmão, mas no terceiro dia, aleluia, Jesus ressuscitou. E diz: ó diabo, só porque você falou que era o meu fim, eu vou descer agora. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. Ele desceu lá no inferno, pegou a chave da morte e do inferno. Está na sua mão, Satanás? Manda para cá. Hoje ele tem a chave da vida, do inferno, aleluia, nas suas mãos. Ou seja, não foi o fim para Jesus. Então o salmista ora dizendo: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu me sinta o tanto que sou frágil, vulnerável, susceptível, passageiro, transitório, fadado ao fracasso. Às vezes Deus nos mostra as coisas. Então não é o teu fim, algo deu errado, não se desespere, não é o teu fim. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês: não culpe a Deus pelas suas tragédias. Gente, pare de culpabilizar a Deus naquilo que dá errado na sua vida. Poxa, parece que Deus não está velando por mim, deu errado de novo, e você vai culpar a Deus. A Bíblia diz: do que queixa, pois, o ser vivente? Aí vem a resposta: cada um queixa-se dos seus próprios pecados. Pare de fazer isso. Não culpe a Deus pelas suas tragédias. Olha o que diz a Bíblia, aqui mesmo em Tiago, capítulo 1, mesmo capítulo que nós lemos, os versos 12 ao 14. Vamos ver, Tiago capítulo 1, 12 ao 14. Bem-aventurado o varão
que sofre a tentação. Pastor, mas não está escrito errado? Tinha que falar, escrever ali ou colocar amaldiçoado. Está dizendo bem-aventurado. Feliz é o homem que é provado pela tentação, seja qual for a sua origem. Sim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação ou a provação. Ali diz, porque quando for provado, você vê que a tentação é para nos provar. Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E olha os versos seguintes. Ninguém sendo tentado ou provado, no original, diga, de Deus sou tentado. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Oh, isso é de Satanás. Irmão, luta não é de Satanás, não. É circunstâncias da vida. Talvez é até a colheita daquilo que nós estamos semeando ou plantando. E a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isto também, eu pensava que ia ceifar lá, não, tem muita coisa que a gente planta, que a gente semeia e a gente colhe aqui. E os outros vai ver a gente colhendo. Então cuidado, aquilo que você está semeando, que você está plantando. Então ninguém pode dizer, não vem culpabilizar Deus pelas suas tragédias, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. Então tem muita coisa que você diz, é o diabo. Aí Deus olha para, não, é você. É o diabo. Deus, não, é eu provando a sua fé. Não é o diabo, é você. Olha o verso 14. Diz assim: mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria carne, a sua própria concupiscência, os desejos carnais. Ou seja, aí dá origem ao pecado, porque vem a tentação ou vem a prova e você não está estabilizado na fé, na palavra, na vigilância, no cuidado, não é sóbrio, aí você cai. Então, não venha culpar nunca Deus. Oh, mas por que Deus deixou essa pessoa morrer? Nossa, um trágico acidente automobilístico. Nossa, olha, a pessoa morreu afogada, morreu queimada. E culpa Deus. Como Deus é culpado. A pessoa foi lá nadar no mar, encheu a barriga de cerveja, estava bêbado. Aí foi lá, morreu afogado. É Deus que está culpando, porque Deus não livrou. Gente, vamos olhar para a palavra. Então, segunda coisa, não culpe a Deus pelas suas tragédias. Terceira, não permita que as circunstâncias negativas, escute bem isso, te paralisem. Não permita jamais que as circunstâncias negativistas, venha paralisar você, venha paralisar a sua fé, te paralisem. Não permita isso. Olhe para Jesus, que você vai chegar no seu alvo. O que diz Hebreus 12, versículo de número 2? Hebreus 12 e 2. Olhando para quem? Para Jesus. Ele é o nosso alvo. Olhando para Jesus, Ele é autor e consumador da fé. A Bíblia diz, o qual, até Ele foi provado, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. O que Jesus fez? Suportou a cruz, desprezando as afrontas, mas Ele assentou à destra do trono de Deus. Primeiro você é afrontado, depois você é honrado. Primeiro você é afrontado, depois você senta no trono.
Tem gente que quer sentar no trono, mas não foi provado ainda. E quando é provado, ele não aceita a provação. Quando é provado, ele não aceita o que Deus está tratando com ele. E quantas vezes, irmão, o Pai trata com a gente? Não é porque você está em pecado, é porque Deus te ama. E Ele quer que você cresça, tanto na sua fé, no seu caráter, em tudo. Deus quer que você cresça. Então, não permita que as circunstâncias negativas venha paralisar você. Não permita jamais. Olhe para Jesus. E quando a gente lê o verso 3, coloca aí o 3, o verso de número 3, está escrito assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições contra si mesmo. Contradições dos pecados contra si mesmo. Para quê? Ele suportou tudo. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus suportou tudo por amor. E Ele suportou por você. Então, aguente firme. Essa parada vai passar. Essa dificuldade vai passar. Essa crise vai passar. E você vai ver que a crise é apenas uma oportunidade para você se aproximar de Deus. Isso é tremendo. A quarta coisa que Deus me mostrou, escute bem isso: nos momentos mais difíceis, tenha paciência ou perseverança e lembre-se que Deus está com você. Gente, isso aqui é extraordinário. Nos momentos mais atrozes, mais difíceis de nossas vidas, nós temos que lembrar e pensar sempre nisso, que Deus está conosco a todo momento. O Salmo 46, os versos 1 e 2 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. E aí diz: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a terra ruge e se perturbem. Irmão, há um rio que nós cantamos aqui, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não permita jamais, meu irmão, que os momentos difíceis venham te tirar da presença, mas que seja uma oportunidade para fazer você se aproximar de Deus. Porque luta faz a gente orar mais, sim ou não? A prova, a dificuldade, as agruras da vida faz a gente chegar mais próximos de Deus. Não é para te tirar da presença, é para te trazer para mais perto de Deus. Olha o que diz a Bíblia, Tiago capítulo 5. Está vendo como eu li bastante o livro de Tiago? Capítulo 5, versos 10 e 11. Vamos ver o que diz? Tiago 5, 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência, e aí está dizendo perseverança, os profetas que falaram em nome do Senhor. Agora olha o verso seguinte: eis que temos por bem-aventurados. Você vê que ele fala isso lá no princípio, no começo, primeiro capítulo. Bem-aventurado o homem que é provado. Aqui ele diz, porque nós temos por bem-aventurados os que sofreram, os que enfrentaram dificuldades. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Aí, depois do ponto e vírgula, ele diz assim: porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ele diz, olha para a vida de Jó.
Viste como Jó sofreu? E qual foi o fim que Deus lhe deu, que o Senhor lhe deu? Por quê? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, irmão. E às vezes eu vejo as pessoas cantando na igreja, Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandone esse Deus e morre. E tem gente que canta isso sem pensar bem na letra do louvor. Você já pensou o que é isso, irmão? Você já pensou? Tem gente que diz, pastor, é uma figura lá do Velho Testamento. Deus não faz essas coisas hoje, não permite. Tem gente que está assim, ele quer escapar da verdade. Ele não quer aceitar a verdade que Deus ainda, mesmo você vivendo uma vida piamente, justa, justamente, sóbria, sobriamente, santa, santamente, Deus prova a sua fé. Mas por que Deus prova o justo? Sabendo que Deus sabe que ele já é justo. Deus prova o justo para que ele seja mais justo ainda. A Bíblia diz que quem é santo, seja santificado ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. É por isso que Deus nos prova. Jó era justo, mas a Bíblia diz que o Senhor o provou. E aí está escrito, e eu li para vocês. Viste qual foi a paciência, a perseverança de Jó e o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E aí está escrito, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Bem-aventurado, você não é causa de pecado, porque alguém olha e vê a gente na luta e diz, está pecando, ou está com pecado oculto. Não, irmão, não é porque a pessoa está na prova que é pecado oculto. Não, nem sempre. Pode acontecer isso? Pode acontecer, mas na maioria das vezes não. É Deus provando a nossa fé, é Deus tratando conosco. E você não adianta revidar uma situação, é Deus trabalhando na sua vida. Mas a gente canta esse louvor e a gente fica... Quer ver um outro louvor que a gente canta? Te louvarei, não importa a circunstância. Mentira. Porque tem gente que quando vem a prova, aí chega no culto, cara feia, sisudo, parece que chupou limão. Aí vai cantar, te louvarei, te adorarei, não importa a circunstância. Aí ele está na prova, cadê o louvor da boca dele? Cadê os hinos para cantar para Deus? Ele não tem. Mas quando está tudo bem, ele canta. Te louvarei, não importa. Aí ele canta. Mas quando vem a prova, Ai, mas você não estava cantando? É igual aquele louvor para Deus amassar ou quebrar o vaso para fazer um vaso novo. E tem gente que até canta, Senhor, amassa o vaso. Mas quando o Senhor está amassando, ai, Senhor, ai, tem misericórdia. Mas você não orou, você não cantou para Deus desembocar o vaso, quebrar o vaso, quebra o meu vaso e faça um vaso novo. Aí Deus está, Jesus, tem misericórdia. Mas você não orou, você não cantou pedindo para Deus fazer isso? Deus está ouvindo a sua oração em forma de canto. Deus está ouvindo a sua oração. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Te louvarei, não importa a circunstância. Só que quando você está para baixo, você não o faz. Quando você está sendo provado, você não faz. Quando você está na luta, você nem vem para a igreja. Tem crente que fica doente, eu corro para a igreja,
porque a forma a Bíblia diz, não necessita de médico, são mas os doentes. Eu venho para a igreja, as pessoas ficam em casa. Quer sarar da tua enfermidade? Faz um propósito com Deus. Eu estou tossindo, não importa se eu vou ficar na galeria, mas eu vou vir para o culto hoje, eu vou ouvir a palavra. Os irmãos sabem que eu estou lá, eu não estou isolado não, é que eu não estou bem de saúde, mas não vou perder o culto. Aí Deus olha, contempla a sua fé, vê que você tem fé para ser curado, e a enfermidade desaparece no final do culto. É dessa forma. Tem outro louvor que muitos cantam, até foi regravado pelo R.R. Soares. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto não. Não é bonito cantar esse louvor? Mas você sabia que o irmão que escreveu esse louvor estava preso pela polícia comunista em Cuba? E lá na cela, preso, atrás das grades, ele compôs esse hino. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto não. Estava preso. O que a Bíblia diz? E que um belo louvor da harpa cristã diz? Que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quando os seus escritores, os seus atores escreveram esses louvores, eles estavam enfrentando lutas, agruras, dificuldades da vida, mas eles cantaram os melhores hinos e poesias para Deus. Dá para cantar nessa crise, irmã? Dá para cantar, irmão, nessa crise? Se dá, levante a sua mão e glorifica a Deus. E não amaldiçoa o seu Deus, como a mulher de Jó disse: amaldiçoa o seu Deus e morra. Dê graças a Deus. Senhor, eu bendiz o teu nome, eu bendigo o teu nome por essa luta, por essa prova, por esta escassez, até pelo desemprego, Senhor. Eu te louvo, porque se a barriguinha está vazia, mas eu tenho mais tempo para orar e ler a Bíblia. Pronto. Tá? Vai ser a causa de você mudar de posicionamento. Tá com a barriguinha vazia, já fica mais fácil para jejuar, porque não tem comida, né? Uma certa feita eu jejuei muito tempo. Falei, eu acho que esse jejum tá valendo só 50%, porque também se eu quiser comer não tem comida. Não tem comida, só dava comida para as crianças. A Ruth comia um pouquinho, para mim não dava. Eu falei, é fácil jejuar assim, porque já não tem comida, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no jejum. Eu falei, mas só vai valer 50%, porque eu estou jejuando porque não tem comida. Ou seja, se tivesse comida, talvez eu não estaria jejuando. Meu irmão, vamos agradecer, vamos fazer isto. E eu tenho 2 itens para passar, para terminar. O quinto: não se preocupe com a circunstância em que você está hoje. Isto não é definitivo. Alguém pode te olhar hoje, você está inserido numa luta, numa dificuldade, mas fique tranquilo, não se desespere. Por quê, pastor? Porque isso não é definitivo. Luta é passageira. A gente cantava antigamente um corinho que dizia: a luta vem e passa, não desanimes não, quem crê em Jesus Cristo já tem... O irmão conhece ali. A luta vem e passa. Não é para você desanimar. Hoje você está inserido nessa dificuldade, nessa luta, mas amanhã você pode estar do outro lado cantando o hino da vitória. É desta forma. Olha o que está escrito, Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Você vê que a coisa estava feia para o profeta. A coisa estava difícil. Parece que o céu parecia de bronze. Dado a desobediência da nação, do povo, Deus diz: todo mundo na prova, até o justo vai ser provado.
Imagina o injusto, o ímpio. Abacuque 3, versos 17 e 18. E aí, o céu parecia de bronze. Parece que Deus tinha escondido atrás das nuvens para não passar suas orações. E ele faz uma declaração tão linda. Ele diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça. Problema: não haja fruto na vide. Mais problemas. Já pensou a vide não produzir? O produto da oliveira minta, ou não haja nenhum produto proveniente da oliveira. Os campos não produzam mantimento, terra seca, cheia de terrões, não produz nada. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E ainda, nos currais não haja vacas. Irmão, só tinha problema. Problema direita, esquerda, na frente, de trás. E o que o profeta fez? Qual foi a sua reação diante desses problemas? Ele disse: todavia ele estava falando por ele, eu não sei você, aleluia, eu sei ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Levante a sua mão, ainda que está te faltando o pão de cada dia, ainda que você não tenha uma roupa nova para pôr até no dia do teu aniversário, ainda que você tem que, às vezes, até que se esconder de alguém que você está precisando fazer um pagamento para ele, e às vezes você não tem o dinheiro, você fica desesperado. Levante a sua mão, se alegre no teu Deus, porque tudo isso é momentâneo, é passageiro. Então eu repito, não se preocupe com a circunstância em que você está hoje. Não é isto definitivo, tá? Não é definitivo. E finalizando, o sexto item: o segredo da virada é a tua obediência. Repita assim após mim: o segredo da virada, fale individualmente, é a minha obediência. Quer ver o que diz Deuteronômio? Eu já termino aqui, os meninos vão subir. Capítulo 28, 1 ao 3. Quer ver o que diz? E será que, esse versículo está no condicional, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvires, se der ouvido, se você atentar para isso, tendo cuidado de guardar todos, não é alguns, porque tem alguns religiosos na igreja que guardam alguns, outros não. Tem que guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmão, isso aqui é muito forte, mas isto aqui está ligado intimamente com a nossa obediência. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha o verso de número 2, põe no telão. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. Besteira, jovem, você ficar preocupado com meninas, com casamento. Ah, pastor, mas eu olho de um lado aqui só tem velho, do outro lado é as velhas. Tem umas mocinhas aí, mas já está comprometida, pastor. E eu agora? Fique tranquilo, quando chegar a sua hora, a sua Rebeca, não é você não, tá? A sua Rebeca vai aparecer. Que quando fala Rebeca, ela está aí, opa!
Vai aparecer. Apareceu para Isaac e a Rebeca. Então fique tranquilo. Viva esta realidade. Obedeça a voz do teu Deus. Obedeça os mandamentos. Olha o verso 3. Diz assim: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. E aí continua: bendito, 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 bendito. Mas você vai ver a outra parte: maldito, 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 maldito. O que não dá ouvido. Um é bendito, bendito, bendito. O outro maldito, maldito, maldito. É você que escolhe. É você que escolhe. Só para finalizar, olha 1 Reis, capítulo de número 2, verso de número 3. Põe no telão. Primeiro livro dos Reis, 2 e 3. O que diz? E guarda a observância do Senhor. É para você guardar, é para mim guardar. É orientação de Deus para mim e para você. É para você guardar a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos também, tá? O que vai acontecer? Como está escrito na lei de Moisés. Olha o que está escrito nessa última parte: para que prosperes em tudo que fizerdes, ou tudo quanto fizerdes, para que prospere. Aí está a razão de muitos não prosperar. Está guardando os mandamentos, está na observância dos estatutos, dos mandamentos, do juízo e dos testemunhos de Deus, está guardando isso. Aí está dizendo: para que te prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Aonde você for, meu irmão, a bênção de Deus vai atrás de você. Você não precisa correr atrás da bênção. A Bíblia diz que todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Fique em pé. A crise é uma grande oportunidade que nós temos para nos aproximar de Deus. Olha para cá. Talvez você não está entendendo, porque o vento está soprando ao contrário na sua vida. Pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. A coisa está feia, pastor. A coisa está preta. Não se desespere. Luta não é para matar cristão. Deus enforca. Olha para cá. Deus enforca, mas não mata. É enforcada de vez em quando, mas Ele não mata. Essa luta não veio para te matar. Pastor, eu quero receber oração, porque eu estou na prova. Sai do teu lugar, vem à frente. Sai do teu lugar, vem à frente em nome de Jesus. Venha. Pastor, eu estou doente, quero ser curado. Enquanto nós vamos adorar a Deus, sai do teu lugar, vem à frente. Pode vir, sai do teu lugar, venha diante do altar do Senhor. Pode vir aqui. Oh, eu sinto Deus nesse